Olá pessoal, vamos dar início ao meu estágio pela Jean Piaget. Eu quero iniciar me apresentando, né? Meu nome é Daniel dos Santos Gomes, eu tenho 43 anos, né? Sou da cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. E a minha profissão é policial penal. Sou policial penal, né? O que anteriormente a nomenclatura era agente penitenciário. Hoje a nomenclatura é policial penal, polícia penal no caso, né? Quero falar um pouco da minha formação, apresentar minha formação para vocês. Eu sou graduado em Gestão de Segurança Pública pela Unisul, a Universidade do Sul de Santa Catarina. E eu tenho 4 pós-graduações. Eu sou pós-graduado em Gestão de Segurança Pública, pós-graduado em Gestão do Sistema Prisional. Eu tenho também a pós-graduação em Gestão Pública e a pós-graduação em Direito Criminal. A minha pós-graduação em Gestão em Segurança Pública e Gestão Pública eu fiz pela Uniaselv. E a Gestão de Sistema Prisional, bem como a em Direito Criminal, eu fiz pela Verbo Educacional. E no momento estou cursando, Ciências Sociais pela IBRA, que é o objetivo desse nosso estágio. A quem se destina essa nossa aula, pessoal? Se destina à educação de jovens e adultos, ao primeiro ano do ensino médio, neste caso aqui, especificamente ao primeiro semestre. A nossa aula 1, vamos falar sobre desigualdade social. O objetivo geral dessa aula, nós vamos discorrer, nessa aula, é que a desigualdade social, ela é um fenômeno, pessoal, complexo e onipresente em sociedades ao redor do mundo. Desigualdade social, pessoal, ela está em todo mundo. Não tem local onde não tenha, por menor que seja, sempre vai ter um nível de desigualdade social. O ensino da desigualdade social em sociologia, ele é essencial para formar cidadãos conscientes, capazes de compreender as disparidades sociais e contribuir para a busca de soluções. Além disso, a sociologia desempenha um papel crucial na análise e na crítica das estruturas sociais que perpetuam a desigualdade, permitindo assim uma compreensão mais profunda dos desafios sociais contemporâneos. Objetivos específicos. Nossos objetivos específicos são os seguintes: compreender as principais teorias sociológicas sobre desigualdade social, analisar as causas e consequências da desigualdade social em nível local, nacional e global, promover a empatia e a conscientização dos alunos em relação às experiências de grupos socialmente desfavorecidos, capacitar os alunos a identificar e discutir estratégias para combater a desigualdade social e desenvolver habilidades críticas e analíticas para avaliar as políticas públicas e as mudanças sociais relacionadas à desigualdade. Vamos para a introdução. O objetivo dessa aula é analisar e compreender a natureza, origens, dimensões e implicações da desigualdade social nas sociedades humanas. Esta introdução estabelece a base para uma análise mais aprofundada das causas, consequências e estratégias de enfrentamento da desigualdade social.
Desenvolvimento, pessoal. Introdução. Compreender os fundamentos da desigualdade social é essencial para analisar as causas da desigualdade social e desenvolver estratégias para enfrentá-la. A seguir, nós vamos ver alguns dos principais fundamentos da desigualdade social. Estrutura social. A estrutura social de uma sociedade desempenha um papel fundamental na criação e manutenção da desigualdade. Isso inclui a divisão em classes sociais e hierarquias de gêneros, raça e etnia, bem como a distribuição de poder e recursos. Desigualdade de renda e riqueza. A desigualdade de renda refere-se à disparidade na distribuição de renda entre indivíduos ou famílias. A desigualdade de riqueza, por outro lado, refere-se à diferença na posse de ativos financeiros e propriedades. Ambas são aspectos essenciais da desigualdade social. Capital humano. A posse de capital humano, como educação e habilidades, desempenha um papel importante na determinação do status social e da capacidade de ganhar renda. A falta de acesso a uma boa educação pode perpetuar a desigualdade. Discriminação e preconceito. A discriminação e o preconceito com base em características como raça, gênero, orientação sexual e religião contribui para a desigualdade social, limitando o acesso a oportunidades e recursos. Estrutura de oportunidades. A disponibilidade de oportunidades econômicas, de emprego e educacionais é fundamental para a mobilidade social e a redução da desigualdade. A falta de igualdade de oportunidades pode perpetuar a desigualdade. Globalização. A globalização econômica pode influenciar a desigualdade social, uma vez que o acesso desigual aos mercados globais pode afetar o desenvolvimento econômico de países e de comunidades. Políticas públicas e regulamentação. As políticas governamentais desempenham um papel importante na determinação do grau de desigualdade em uma sociedade. Políticas fiscais de assistência social, de saúde e educacionais têm impacto direto na redistribuição de recursos. Ciclo da pobreza. O ciclo da pobreza refere-se à tendência de que indivíduos ou famílias que vivem em condições de pobreza têm maior probabilidade de permanecerem pobres devido à falta de acesso a oportunidades e recursos. Fatores históricos. História, colonialismo, escravidão e outros eventos históricos desempenham um papel importante na determinação da desigualdade social atual, especialmente em relação a desigualdades raciais e étnicas. Cultura e valores sociais. As normas culturais, valores e crenças de uma sociedade podem influenciar a desigualdade social ao promover ou desafiar hierarquias sociais. Globalização da informação. O acesso desigual à informação e à tecnologia pode aumentar a desigualdade digital, impactando o acesso a oportunidades e recursos. O que a literatura fala sobre esse fenômeno? As condições econômicas transformam primeiro a massa da população do país em trabalhadores. A dominação do capital criou para essa massa uma situação comum, interesses comuns. Essa massa é, portanto, já uma classe no que se opõe ao capital, mas não é ainda uma classe para si.
Na luta, da qual nós destacamos apenas umas poucas fases, essa massa se unifica e se constitui como uma classe para si. Os interesses que defende se tornam interesses de classe, mas a luta de classe contra classe é uma luta política. Citação de Marx em 1847. Visão geral sobre a desigualdade social. Compreender esses fundamentos de desigualdade social é essencial para o desenvolvimento de estratégias eficazes para abordar o problema. A combinação de políticas públicas, conscientização social e esforços para promover igualdade de oportunidades desempenha um papel fundamental na busca por sociedade mais justa e igualitária. ênfase dessa aula, pessoal. Dentre os temas discorridos, vamos focar nos fundamentos da estrutura social. Vejamos a seguir. Fundamentos da estrutura social. O que é estrutura social? Pessoal, a estrutura social refere-se aos princípios e elementos que constituem a organização e a hierarquia da sociedade. Compreender esses fundamentos é crucial para analisar como as pessoas interagem e como são distribuídos os recursos e o poder dentro de uma sociedade. Classes sociais. As classes sociais são grupos de pessoas que compartilham características socioeconômicas semelhantes, como renda, educação, ocupação e riqueza. A estratificação social com base nas classes pode criar desigualdades significativas na sociedade. Hierarquias sociais. Hierarquias sociais. A hierarquia social refere-se à classificação das pessoas em diferentes estratos, com base em seu status social, poder e prestígio. Essa hierarquia, pessoal, pode ser influenciada por fatores como classe social, raça, gênero e idade. Instituições sociais. As instituições sociais, como família, educação, religião, economia e governo, desempenham um papel central na organização da sociedade. Elas moldam as normas e os valores que governam o comportamento das pessoas. Estrutura familiar. A organização e a dinâmica das famílias desempenham um papel crucial na estrutura social. Diferentes tipos de famílias, como famílias nucleares, extensas ou monoparentais, podem afetar o status e o bem-estar dos indivíduos. Estrutura de poder. A distribuição do poder dentro de uma sociedade é um componente fundamental da estrutura social. Pode envolver o poder político, econômico e cultural e influenciar quem toma decisões e quem é afetado por elas. Mobilidade social. A mobilidade social refere-se à capacidade das pessoas de mudar de posição na hierarquia social ao longo de suas vidas. A mobilidade ascendente permite que as pessoas melhorem seu status social, enquanto a mobilidade descendente implica em uma redução no status. Redes sociais. As redes sociais são as conexões sociais e relacionamentos que as pessoas desenvolvem ao longo de suas vidas. Essas redes sociais podem influenciar as oportunidades de emprego, educação e outros recursos. Normas e valores sociais. As normas sociais são regras e expectativas que guiam o comportamento das pessoas na sociedade. Os valores sociais representam as crenças compartilhadas pela sociedade sobre o que é importante. Estratificação de gênero. A estratificação de gênero refere-se à divisão de poder e recursos com base no sexo. Ela pode resultar em desigualdade de gênero em áreas como salários, oportunidade de carreiras e acesso à educação.
estratificação racial e étnica. A estratificação racial e étnica envolve a diferenciação de grupos com base em raça e etnia, o que pode levar a desigualdades em áreas como emprego, educação, habitação e até justiça. Estrutura etária. A estrutura etária de uma sociedade, incluindo a proporção de jovens, adultos e idosos, influencia a dinâmica social e econômica, bem como a alocação de recursos. Globalização e estrutura social. A globalização econômica e cultural influencia a estrutura social, afetando a distribuição de recursos e o acesso a bens e serviços em nível global. Visão geral à estrutura social. Compreender esses fundamentos da estrutura social é essencial para analisar como as sociedades funcionam, como as desigualdades se formam e como as políticas podem ser desenvolvidas para abordar questões de justiça social e igualdade. A sociologia e outras disciplinas de ciências sociais se dedicam a estudar e compreender esses elementos da estrutura social. Perdão. Conclusão. O objetivo desta aula é analisar e compreender a natureza, origens, dimensões e implicações da desigualdade social nas sociedades humanas. Esta introdução estabelece a base para uma análise mais aprofundada das causas, consequências e estratégias de enfrentamento da desigualdade social. Avaliação. Pessoal, a avaliação dos trabalhos escritos apresentados, nós vamos avaliar os trabalhos escritos apresentados pelos alunos, e a avaliação será de forma de uma dissertação com no mínimo e no máximo duas laudas, sobre os temas trabalhados em aula. Foram usadas referências bibliográficas da Miséria da Filosofia, Resposta à Filosofia da Miséria, do Sr. Proudhon, em 1847. Foi traduzido por José Paulo Paes.